Boa noite, então, pessoal. Boa noite, pessoal também que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, né, o pessoal da cidade, do interior, de todas as nossas comunidades. Vamos iniciar hoje mais um encontro, 29º encontro da nossa Escola da Fé, para juntos nos aproximarmos mais uma vez da presença de Deus por meio do estudo da nossa fé, do catecismo, de maneira especial onde nós estamos vendo agora os mandamentos da lei de Deus. E para isso iniciemos com o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então hoje vamos dar continuidade. Mais uma vez aí estamos ainda nos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos daqui a pouco parece que são em 100.000 mandamentos, que tá longe, mas faz parte, graças a Deus, a gente está vendo bem detalhado, digamos assim, cada um. Não estamos perdendo tempo, Estamos aproveitando realmente essa oportunidade para nos aproximarmos melhor destes mandamentos da lei de Deus. Nos últimos encontros, então, retomando, nós vimos, estamos na terceira parte do catecismo. A primeira parte, a profissão de fé. Segunda parte, os sacramentos e a liturgia, de maneira geral. E agora a terceira parte é a nossa vida moral, a vida da lei de Deus, os mandamentos, que não são somente obrigações, leis, normas, decretos, mas são uma aliança de Deus com o seu povo, é uma resposta do povo para seu Deus também, para viver nessa liberdade de filhos de Deus, viver neste amor que vem de Deus. Por isso que os 10 mandamentos são divididos em duas partes, como nós vimos. Primeira parte, amar a Deus sobre todo o teu coração, de todas as coisas, Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte, amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vimos já os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, que são os 3 primeiros mandamentos que resumem, melhor, aumentam, mas que estão em ressonância, com aquilo que eu falei, de amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira parte. Agora estamos vendo a segunda parte, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, que tem aí os outros 7 mandamentos. Tem o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. O quinto mandamento, não matarás, que nós vimos no último encontro, que na lei antiga, digamos assim, no Antigo Testamento, está escrito somente não matarás. E Jesus acrescenta, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Então, Jesus que não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento da lei de Deus. E ele, digamos assim, não que aumenta a lei, mas que dá pleno cumprimento à lei. Porque não matar não é só, como a gente estava falando, tirar a vida de outra pessoa. Também, com uma faca, com um tiro, sei lá. Mas também por meio das palavras, por meio dos pensamentos, por meio
de outras ações, né, de violência, enfim, de tantos outros meios, como nós vimos no último encontro, que, em resumo, nós falamos de maneira didática para lembrarmos o não matar, não matarás, o 5º mandamento. E hoje, né, então, nós iniciamos o 6º mandamento, né, que é um mandamento, por assim dizer, um pouco mais difícil de trabalharmos, principalmente com adolescentes, jovens na catequese, porque é um mandamento ali onde nós falamos de maneira mais específica da sexualidade, né, da vida do ser humano, que, como nós bem sabemos, nós somos corpo e alma. E o nosso corpo, enquanto totalidade, precisa de várias coisas, tem várias necessidades de comer, de tomar água, de se reproduzir também. Então, como o próprio mandamento que Deus deu ao povo, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, né? Dominai a terra e todas as outras espécies e criaturas que existem. Então, este 6º mandamento, que diz não pecar contra a castidade, contra a castidade. E aí, então, hoje nós vamos ver como que o catecismo apresenta este mandamento e algumas pistas também para as confissões, para termos mais clareza, né, da nossa vida, buscando responder também algumas perguntas, tá bom? Bom, no Antigo Testamento, no Êxodo está: não cometerás adultério. Jesus, no Novo Testamento, diz: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, como nós vimos no outro exemplo do não matarás, Cristo, mais uma vez, ele dá pleno cumprimento desta lei de Deus. E aqui um rápido parênteses, né, antes de darmos continuidade, é sempre direcionado do homem para a mulher, por causa que no costume da época, né, naquela sociedade mais machista e patriarcal, era o homem quem, digamos assim, dominava e tinha o controle, né, da sociedade, da casa, da família, da própria religião. Então, a maioria dos pecados estava, digamos assim, correlacionada ao homem. Mas hoje nós fazemos já uma leitura bem mais aberta, né, e correta também deste texto, no sentido de ser humano. Então, não é que só o pecado só do homem que olhar a mulher, aqui também é a mulher que olhar o homem, mas aqui a gente vai entender, né, um pouco melhor tudo isso, né, e entender o que Jesus então quis dizer com isso e o que nós devemos viver com este mandamento da lei de Deus. Aqui já no primeiro trecho do Evangelho, a gente percebe que Jesus, mais uma vez, dá esse pleno cumprimento da lei. A lei está lá escrita, não cometerás adultério. Tá, mas se eu for estritamente mestre da lei e seguir a lei, né, na risca, né? Vamos dizer que eu vivesse lá no tempo de Jesus. Então está lá escrito na lei, não cometerás adultério. Tá, eu tenho a minha mulher, nunca mais dormi com nenhuma outra mulher a não ser a minha. Mas sempre que passa uma, passa outra, né, eu fico olhando, fico desejando, fico querendo possuí-la, né? Então eu não estou em pecado, porque o pecado é só o ato sexual em si, não olhar ou desejar. Não. O que Jesus quis ensinar com isso? Que o pecado está também já no seu coração. O próprio Cristo fala, né? Não é o que entra, né, no interior do homem pela boca, né, no sentido dos alimentos, que torna impuro o coração do homem, mas é o que sai. Então, as ofensas, as maldições, os maus desejos, né, as impunidades, né, a impureza, enfim,
Então, é o que sai do coração. Então, nós precisamos cultivar o amor no nosso coração. E aqui já dando o norte deste mandamento, do pecado contra a castidade. Estamos na segunda parte das tábuas da lei, que é amarás o teu próximo. Então, não é um pecado que eu cometo somente contra mim, mas é um pecado que envolve o outro. O outro. E que a gente vai entender que este pecado está relacionado ao nosso egoísmo. Ao nosso egoísmo. Quando só eu quero o meu prazer, a minha felicidade, o meu contentamento e esqueço do outro. E esqueço de olhar a vida da outra pessoa, que é o amor. Então eu prefiro o egoísmo nos meus desejos, nos meus interesses e esqueço do outro, esqueço deste amor que existe na nossa vida, que Deus colocou no nosso coração. Então o catecismo, para começar, ele apresenta, que a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e da sua alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de um modo mais geral, à aptidão para criar laços de comunhão com o outro. Então, olha que bonito este também no final, Laços de comunhão com o outro. Então, é na sexualidade, na nossa vida afetiva, que nós nos abrimos também para estar em relação com o outro, Ou relação na abertura com o outro, seja no relacionamento do casal, seja na nossa vida afetiva, no sentido dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas pulsões, dos nossos desejos, E assim que a gente vai partilhando a vida com o outro, mas aí que a gente precisa bem medir e entender, o que é o natural e o que excede ao natural, que beira, como a gente vai ver, beira não, vai a fundo do egoísmo, do pecado contra o sexto mandamento. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso a gente sabe. Então Deus criou o homem e a mulher. Ele os criou para quê? Para o amor e para a comunhão. O homem mesmo disse, Jesus, Jesus não, quer dizer, Deus, Deus, dei uma volta aqui no paraíso, não encontrei ninguém que me completasse ou que fosse semelhante a mim. Então, Deus cria a mulher. Então, essa relação de comunhão, de que não existe um sem o outro, não existe o outro sem um. É preciso ter esta comunhão, essa corresponsabilidade, essa fraternidade, esses laços de comunhão. E aí, quando um quer ser mais feliz do que o outro, um quer usar o outro para ser feliz, ou para realizar um desejo, uma vontade, aí a gente entende o egoísmo e o pecado, que a gente também vai explicar um pouco melhor. Então, a dignidade entre o homem e a mulher, por mais que sejam diferentes, são diferentes. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Não tem como a gente falar que é todo mundo igual. Às vezes nem eu sou igual a mim mesmo. Um dia estou de um jeito, no outro dia estou de outro. Então, não somos iguais. No sentido físico propriamente, também no sentido afetivo, também no sentido das emoções, das nossas histórias. Sim, somos iguais no quesito respeito, de que todo mundo deve ser respeitado, de que todo mundo tem o direito de ser amado, de que todo mundo tem os seus deveres, os seus direitos defendidos por lei. Tudo isso, no sentido de igualdade, está correto. Agora, de que eu sou igual aos outros, não. Até as nossas mães, nossos pais sempre falavam: fulano de tal vai em tal lugar, eu também quero ir. Você é igual a todo mundo? Não. Você não é todo mundo para ir. E se todo mundo se jogar da ponte, vai se jogar da ponte também? As mães sempre falavam isso. Então,
nesse sentido que um é diferente do outro. E Deus quis assim. Né? Deus quis assim. Né? Para que um fosse se completando no outro. Não que, minha cara é a metade da minha laranja, não sei o quê. Mas no sentido de completar mais profundo, né, do termo. Né? De estar em comunhão com Deus. De estar em comunhão com o outro. Misericórdia, é muito texto, mas vamos lá. A sexualidade, portanto, não é qualquer coisa de puramente biológico, mas refere-se antes ao núcleo íntimo da pessoa. O uso da sexualidade como doação física tem a sua verdade e atinge o seu pleno significado quando é a expressão da doação pessoal do homem e da mulher até a morte. Este amor está exposto, assim como toda a vida da pessoa, à fragilidade devida ao pecado original e ressente-se, em muitos contextos socioculturais, de condicionamentos negativos e às vezes desviantes e traumáticos. A redenção do Senhor, contudo, tornou uma realidade possível e um motivo de alegria, a prática positiva da castidade, tanto para aqueles que têm vocação matrimonial, seja antes, durante a preparação, seja depois, no decurso da vida conjugal, como também para aqueles que têm o dom de um chamado especial à vida consagrada. Então, nós, enquanto seres humanos, somos corpo e alma, somos ali cérebro e coração, no sentido que somos razões e emoções, sentimentos, vida. Né? A vida é isso. A vida não é só conta de matemática, mas a vida também não é só poesia. Né? Tem que ter um equilíbrio na vida, né? Nos relacionamentos, no ser humano como um todo. Então, o ser humano sozinho estaria perdido. Né? Seria um bicho. Né? Seria igual um cachorro em vários aspectos. Tanto na raiva de que vê um já quer lá morder e arrancar pedaço. Tanto em, sei lá, também não sei se posso dizer a afetividade de um cachorro, mas na afetividade do cachorro que vê lá, tem uma cadela no cio, daí vai 10 mil cachorros lá em volta daquela cadela. Ah, meu Deus. O ser humano seria um bicho também, né? Que mata o outro para comer, se reproduz como se fosse qualquer coisa. Então, não. Ele estaria perdido se não fosse o amor de Deus. Se não fosse o próprio Cristo Jesus que veio dar esta alegria, este pleno cumprimento também a essa vocação do ser humano que é o amor. O amor. Como eu estou focando bastante agora. Então, toda a exploração egoísta de outra pessoa como meio para obter o prazer sexual contrapõe-se ao dom de amor de Deus, perverte a essência da sexualidade e fere profundamente o sentido de pessoa. Tudo isso é contrário ao sexto e ao nono mandamento de Deus. Eis porque a vida sexual fora do matrimônio, a infidelidade matrimonial, a agressão à fecundidade matrimonial por meio do aborto e dos meios de contracepção, a poligamia, atos homossexuais, autoerotismo são degradações da pessoa humana e constituem pecado grave. Então, o que isso quer dizer? Primeira frase, o essencial. Toda exploração egoísta de outra pessoa como meio para obter o prazer sexual contrapõe-se ao dom de amor de Deus. Então, quando eu estou usando o outro como objeto, né? Como exploração egoísta. Então, é esse o principal pecado contra o sexto mandamento, o egoísmo. Né? De você tratar a outra pessoa, seja a sua esposa, seja a sua vocação, seja o seu ser solteiro, digamos assim, como se fosse um meio para alcançar um prazer, né, para si próprio. Né? Então, é eu passar a barreira, né, do amor
ou melhor, nem chegar no amor, né, e ficar preso somente no egoísmo. Então é isso que define principalmente o sexto mandamento. Porque sempre a gente tem esse tabu, esse medo, essa insegurança, né, de falar às vezes, por causa que a gente fala a sexualidade, o sexo, não sei o que, tem um tabu, né, na sociedade. Mas a maneira mais tranquila de dizer isso é usar essas duas palavras, o amor e o egoísmo. Quando nós amamos alguém, né, nós estamos, como Cristo, né, nos ama e amou a igreja, e a igreja deve amar a Deus. Então, quando este amor é reflexo disso, estamos caminhando para o bem. Estamos caminhando para uma reta sexualidade na nossa vida. Quando estamos caminhando para o egoísmo, aí alguma coisa está errada também na sexualidade. Então, não é que a sexualidade é o problema, mas ela é um sinal do nosso egoísmo, né? Da nossa condição de fraqueza humana também. Porque, como eu não falei ainda talvez de maneira direta, mas a sexualidade, como Cristo mesmo colocou lá no início que nós lemos, não é só o ato sexual, né? A afetividade não é só aquilo, né? É todo o nosso comportamento do nosso ser, né? Dos nossos sentidos, dos nossos desejos, do que nós fazemos com isso, né? Do como nós lidamos com isso. Então, não é só o ato em si, mas tudo que está ao redor, porque o ser humano é isso também, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar, não, eu não tenho sexualidade, não existe isso. Você é um ser sexual porque Deus quis assim, né? Deus criou homem e mulher, né, para crescer e se multiplicar, né, para viverem no amor mútuo. Então, o ser humano, ele é sexual, não é assexuado, né? Então, nós temos isso. E é uma força, né, dentro de nós, né? Uma força que, às vezes, que relacionado ao amor, né, faz um menino, né, pegar uma bicicleta, andar 20 quilômetros para encontrar a namorada no parque, assim, para só andar de mãos dadas e voltar embora e andar mais 20 quilômetros de bicicleta. Então, é uma força do amor, né, que também passa por essa dimensão sexual da nossa vida, né, que em alguns momentos da vida é um pouco mais forte, em outros momentos um pouco mais fraco, e a gente precisa aprender a lidar com isso também em cada fase da nossa vida, da nossa existência. Porque esse sexto mandamento é diferente para quem tem, né, de 10 a 13 anos, de quem tem de 13 a 18, quem tem de 18 a 25, de 25 a 40, de 40 para mais, de quem é solteiro, de quem é casado, de quem tem uma vida consagrada. Então, cada caso é um caso também. O homem, ele faz amizade como homem. Mulher faz amizade como mulher. O homem se relaciona com os desconhecidos como homem. A mulher se relaciona como mulher. O homem se comporta como homem. Por que eu estou falando isso? É que você colocou lá. A sexualidade não é só o ato sexual que o marido e a mulher fazem na cama. Não é isso. A sexualidade é tudo aquilo que é o masculino, tudo aquilo que é o feminino. E não tem outro jeito de ser humano a não ser ou ser masculino ou ser feminino. Não é que sejam dois bichos diferentes, não é isso. Mas são dois modos de ser humano. Então, por isso que a sexualidade ela afeta tudo, porque tudo aquilo que eu faço, faço como homem. Tudo aquilo que uma mulher faz, faz como mulher. As amizades, o companheirismo, o modo de se encontrar, o modo de conversar. Não se trata daí de defender preconceitos, não é isso. Mas é que o meu coração é um coração de homem, o coração de uma mulher é um coração de mulher, e tudo aquilo que a gente faz que se refere ao coração vai ser um coração de homem e um coração de mulher. Por isso a sexualidade bem desenvolvida, bem amadurecida,
bem integrada com a salvação de Cristo. É aquilo que faz com que nós sejamos verdadeiros homens e verdadeiras mulheres, e aquilo que faz com que o nosso coração possa se abrir para o amor a Deus. Eu amo a Deus como homem, a pessoa ama a Deus como uma mulher. O amor entre nós e também o amor conjugal. Então, é muito importante que a gente também não coloque toda essa questão embaixo de um tapete, faça de conta que não existe, porque seria negar aquilo que a gente é. Tudo que nós somos, nós somos realmente. Toca muito, muito profundamente o coração da pessoa, né? Isso, na pessoa inteira, né? Na pessoa inteira. Então, aqui também no sentido de se conhecer, e também o Papa Francisco, né, diz: os jovens reconhecem que o corpo e a sexualidade são essenciais para a sua vida, para o crescimento da sua identidade. Mas num mundo que destaca excessivamente a sexualidade, é difícil manter uma boa relação com o próprio corpo e viver serenamente em relações afetivas. Por esta e outras razões, a moral sexual é frequentemente causa de incompreensão e alinhamento da Igreja, pois é sentida como um espaço de julgamento e condenação. Ao mesmo tempo, os jovens expressam de maneira explícita o desejo de se confrontar sobre as questões relativas à diferença entre identidade masculina e feminina, a reciprocidade entre homens e mulheres e a homossexualidade. Então, no sentido também como o padre disse, ou você é masculino ou feminino, né? Então, o homem é masculino e a mulher é feminina. Então, por isso que na igreja, né, nós não aceitamos práticas no sentido homossexuais, mas também, como o Papa Francisco bem disse, nós entendemos, não nos cabe um julgamento, né, não nos cabe apontar o dedo, né, deve ser acolhida a pessoa enquanto ser humano, que está ali vindo, às vezes, participar da Santa Missa, está ali querendo se aproximar de Deus. Porque a pessoa também sofre com as suas dificuldades, com os seus preconceitos. O que a igreja não faz é, digamos assim, dar tudo bem, tanto faz, né? Não é isso. A igreja fala, olha, o caminho correto seria esse, né? Você está enfrentando essa dificuldade, a igreja tem opções para você buscar ajuda, para você conversar, para você continuar rezando, porque Deus continua amando aquela pessoa, né? Deus continua amando aquela história daquele ser humano, daquela pessoa, né? Daquele menino, daquela menina, mas Deus também quer que ele volte para a plenitude do seu ser, né? Que passa também por essa identidade, passa por esse masculino e feminino, né? No sentido de ser homem ou mulher, né? Isso não é um preconceito. Também é, estigmatizar, né? A gente fala muito sobre essa questão, mas também a igreja se opõe à relação sexual antes do casamento, também a igreja se opõe a relações vazias de afeto, também a igreja se opõe à promiscuidade, né? Então, assim, no fundo, a gente vive num mundo em que não existe sexualidade. Existe unicamente uma relação física e carnal, não uma relação de corações. Não, o que o mundo faz da propaganda hoje é a relação entre duas partes de dois corpos, não a relação entre corações. Então, o que está faltando para a gente hoje é justamente lembrar que a nossa existência para ser uma relação entre dois corações, pessoas inteiras, né? Não só uma parte de uma parte de outra. Sim. E até curioso, né, que já puxando para o lado mais da nossa vida, né, que toca a nossa vida aqui, da vida pessoal de casa, né, vamos prestar atenção, né, nas músicas, né, que às vezes toca num mercadinho, que toca aqui nas ruas, né, que às vezes os nossos sobrinhos, né,
filhos, netos escutam, não é filhos, netos de 20, 30 anos. Às vezes criança de 5, 6, 7 anos que tá ali com o celular na mão, tá ali, filho, veja aí um pouquinho do TikTok, veja aí um pouquinho do YouTube que você gosta. Ótimo, né? Não tem nenhum pecado ali ver um vídeo do YouTube, uma brincadeira e tal para as crianças, tá? Mas o que elas estão vendo às vezes, né? Que o conteúdo que elas consomem às vezes são músicas e vídeos que insinuam, né? Essa desvalorização do ser humano. Né? Por quê? Por que desvaloriza o ser humano? Porque, como o padre disse, valoriza somente uma parte de um ser humano, ou uma parte do ser humano. Então, se o mundo dependesse do amor das músicas, eu acho que a gente estaria bem, né? Por causa que todas as músicas falam do amor, né? Falar, vamos fazer amor, vamos não sei o quê. Não sei se é esse o amor mesmo que o mundo está precisando, né? Então, as músicas, elas estão tão sexualizadas no sentido do erotismo mesmo, né? De uma relação puramente física e carnal que acontece e acabou, né? E ali, tipo, né, não dura muito e acaba o casamento, acaba ali, acaba o sentimento, acaba a vida, gera uma tristeza e uma dependência muito forte nas pessoas. Porque como a igreja sempre defendeu, né? O respeito com a vida humana, com a sexualidade, né, com o relacionamento somente entre homem e mulher dentro do casamento para garantir realmente esse amor, para garantir esta doação. Daí o que acontece? A sociedade vem e fala, não, tudo isso está errado, tem que liberar geral. Tá bom. Liberou geral no sentido da sociedade e o pessoal está mais feliz hoje, será? Será que a vida está mais feliz? Será que as pessoas estão com menos problema hoje? Né? Eu não sei exatamente, eu acho que não, né? O padre mesmo estava dizendo que não. Né? Então, não. Tem mais divisão, tem mais briga, tem mais separação, tem mais... Então, onde que está o problema? Será que era na igreja que estava proibindo, né? Que estava impondo regras, impondo não sei o que, doutrinas, né? Que não tem espaço, que só tem condenação e julgamento? Ou será que está realmente no ser humano que busca somente um egoísmo e um prazer pelo prazer, né? Como o padre disse, sem coração, sem amor, né? Então, basta ver, né? Basta ver, né? Que o problema não está nisso daqui exatamente de proibições, de mandamentos, de lei, de norma, não, mas está na pessoa humana que vive só pelo egoísmo, vive somente pelo prazer, né? E lógico, agora a gente está falando especificamente do prazer no sentido sexual e afetivo, mas passa também pelo ter, pelo poder, né? Como a gente já sabe. Prestemos atenção. No cristianismo não há condenação do instinto sexual. Né? Um livro da Bíblia, o Cântico dos Cânticos, é um maravilhoso poema de amor entre dois noivos. No entanto, esta dimensão tão bonita da nossa humanidade, a dimensão sexual, a dimensão do amor, não está isenta de perigos. De tal modo que já São Paulo teve que abordar essa questão na primeira carta aos Coríntios. Assim escreve: de todas as partes ouvimos falar de imoralidade entre vós, de uma imoralidade que não se encontra nem sequer entre os gentios. Os gentios, aqueles pagãos, né, que não acreditam, né, no Deus cristão, digamos assim. Né? Então, imoralidades, ou seja, de uma dimensão tão bonita do ser humano, do amor, da família, né, de ter filhos, da relação conjugal, né? Deus criou assim. Deus quis colocar também um prazer especial na relação sexual para que o ser humano buscasse essa procriação, buscasse essa união, né? E é um prazer reservado para o casal, né, no seu, como a igreja ensina também, né, no seu altar, né, que é a casa, né, do casal, ali o quarto do casal, no sentido de entrega de um para com o outro. Né? Então, Deus quis que fosse dessa maneira também.
né? Senão Deus ia fazer, não, aperta um botão aqui, sai um ovo e pronto, ali tá ali a nova pessoa, né? Misericórdia, né? E Deus sabe, né? Se Deus falasse, não, vamos fazer uma coisa bem difícil, que doesse muito, que, nossa, que seja impossível. Nossa, ia acabar em Adão e Eva, né? Não ia ter mais ninguém, né? Então, porque realmente Deus colocou este, este desejo e esta vontade também para que o ser humano se encontrasse, para que vivesse plenamente o amor, né? Uma das dimensões do amor é o amor eros, né? Este amor, né, da carne, né, do ser humano. E hoje, né, como a gente fala, muitas vezes a gente fala, problema do pecado da carne, a carne é... Bom, então você vai ser só o quê? Só o espírito? Você vai ser uma alma penada por aí. Não. Nós somos carne também, mas somos também espírito. Então uma coisa não tem como viver sem a outra, né? Misericórdia. É muito texto, vou encurtar, vou encurtar. Não há uma... sim, aqui é com relação à luxúria, né? É só uma questão. Isso, o padre vai... Luxúria não tem uma questão bem pastoral. É. Né? Luxúria não tem absolutamente nada a ver com luxo. Luxúria significa a sexualidade mal vivida. Então, a pessoa que pratica luxúria não é a pessoa que come picanha, porque é luxuoso. Não é tipo, isso. nossa, que casa bem luxuosa. Não é isso. Luxúria, né, nessa coisa aqui, quer dizer, os pecados da sexualidade. Então, só é importante, porque de vez em quando confunde as palavras. Não, padre, eu fiz muita luxúria. E daí eu pensei, nossa, mas o que você fez? Não, é que eu estou usando aqui uma pulseira muito cara. Não, isso não é luxúria, tá? Luxúria não é luxo. Luxúria é a questão da sexualidade mal vivida. Que é um vício, né? É um vício. É um vício da sexualidade mal vivida. Isso. Muito bem. Então, exemplificando bem, né? A gente já conhece bem esse lado, né? Graças a Deus, mas ninguém fala sobre isso, né? Isso que até é um ponto importante, porque aonde que as pessoas devem aprender isso? Em casa. Em casa. Né? Eu mesmo, abrindo um lado pessoal da minha vida, né? Lá pelos 12 anos, 13, começa a aparecer essas questões na escola, os coleguinhas começam a conversar e falar e fazer brincadeira, a gente começa a ficar meio perdido, né, nos assuntos, vai perguntar para o pai e para a mãe, né? Minha mãe até que foi mais aberta com essa questão. Meu pai falou, não, Deus o livre, ele vai aprender na escola. Bom, não sei exatamente, né, como é que eu vou falar que meu pai está errado ou certo. Mas essa questão é uma questão que deve ser posta em casa, ser explicada em casa. Né? Acredito que quem é mãe e pai de menina é um pouco mais fácil de lidar, por causa que o corpo geneticamente, né, já manifesta ter que explicar isso, né, quando a menina vira mocinha, né, como a gente diz. Né? Então, a família meio que se obriga a explicar o que está acontecendo com a menina, né? O que está acontecendo com o seu corpo, né? Então, é mais às vezes para os meninos e esquecem, né? E deixam, né? Vão criando praticamente como se fosse um cachorro vira-lata, né? Que, não, que se não se controlar vai virar sabe Deus o que, né? Mas é verdade, por causa que vai aprender isso aonde? Né? Aprende com a pessoa errada. Aprende com a pessoa errada, na esquina, na rua, né? Daí o amigo já sabe uma coisa, daí não sei o quê, daí vai não sei o quê, daí acessa não sei o quê. E daí a família fica lá pensando, não, meu filho nunca vai pensar nessas coisas, meu filho nunca, né? Não, ele já tem 18 anos, 17, mas nunca, não sabe disso, né? Gente, né? Ou a gente ensina isso em casa, lógico, o que eu estou falando por ensinar em casa? Não é que você vai pegar a criança de 5 anos, escrever um quadro lá, ou você vai ter um filho adolescente lá, vamos passar aqui um vídeo de como você nasceu. Não, não é assim também, né? Precisa ser estudado, precisa ser conversado, né?
o pai e a mãe precisam estudar, treinar antes a fala, né? Por causa que é um assunto que é meio tabu ainda na sociedade, né? Mas também não é um assunto aí pra gente, né, colocar num cartaz assim, né? Por causa que tem um lado também da sexualidade que é íntimo, né? Que é secreto, né? Entre você e Deus e depois entre você e a sua parceira, o seu parceiro, né, homem ou mulher. Então, nesse sentido de esposo ou esposa. Então, precisa aprender em casa, né? Precisa ser orientado em casa, né? Para saber também o que a igreja ensina e como isso deve ser vivido também nessa sociedade, E né? adequado à idade. Né? Adequado à idade, É isso. importante que o menino e a menina saibam já desde 5, 6 anos, talvez o que os outros não podem fazer com ele. E, ó, se alguém encostar em você assim, de um jeito assim, você fale comigo, porque não pode, tá? E você também, ó, não pode encostar, tem coisas que você não pode fazer. Então tem jeito de falar isso para crianças sem antecipar dúvidas que ainda não surgiram. E depois, com 12, 13 anos, uma ou duas coisas precisam ser faladas também com clareza. Depois, com 15, 16 anos, não é que está tudo resolvido. Porque daí começa o namoradinho e a namoradinha. Precisa ser instruído também. Se coloca uma pedra em cima do assunto, aí no lugar de... Antes, como que fazia? O rapaz ia na casa do pai da moça e os dois namoravam no sofá. E era o jeito mais seguro, mais certo. Agora não, os dois vão para trás de uma moita, vão para trás de uma viela, não dá certo. Não precisa ser falado, ou precisa ser falado do jeito certo, de acordo com a idade, mas também crianças, é importante saber, olha, aqui, nesses lugares, ó, por baixo da roupa, se alguém encostar em você, me conta, porque eu preciso saber, porque isso acontece também, gente. Problema Não, do abuso, né, não dá para contar. infantil, né, que acontece entre casa, né? Então, precisa ter esse cuidado, né, para a criança estar consciente, né? E, como o padre disse, é a questão, né, de idade, né, para aprender, né, em casa. Aqui também, bom, sendo mais prático, né? Agora vamos bem prático, né? Bem prático, né? Sendo mais prático, a luxúria, como o padre disse, né, que é a masturbação, fornicação, Só para dar também uma. O que é fornicação? Relação sexual fora do casamento. Né? isso. Porque daí algumas vezes as pessoas confessam um pecado usando uma palavra assim, nossa, eu fiquei. Não, peraí. Né? Fornicação é relação sexual fora do casamento. Pornografia, prostituição, E também outra palavra, prostituição é a troca de favores sexuais por outros bens. Então, ou seja, uma relação de comércio, né? Ou dinheiro, ou favores, ou coisa parecida. E também, algumas vezes, as pessoas confessam usando essa palavra, eu falo, acho que não foi isso que você fez, não. Mas, enfim, é só para não precisa usar uma palavra assim, nossa, meu Deus do céu. Não, fala a coisa com o nome certo, tá? Não é na hora, na confissão, o padre não se assusta com nada, gente. Mas é usar a palavra com o nome certo. Não é porque você deu um beijo na pessoa que você vivia na prostituição. Não, é outra coisa, né? Já teve uma vez a pessoa chegou e falou para mim, não, padre, eu vivia na prostituição. Eu falei, não, pera lá, acho que não, né? Não, padre, é que eu beijei três pessoas diferentes. Eu falei, isso não é prostituição, tá? Prostituição é a troca de favores por outros bens, né? Outra coisa, então, de repente, assim, luxúria, né, promiscuidade, essas palavras aí são um pouquinho mais precisas para falar dessas coisas. uhum. O abuso sexual, a exploração, que é um pecado gravíssimo, né?
o adultério, né, e o divórcio também nesse sentido. O adultério não é só trair a esposa ou trair o marido. O adultério também é ser o cúmplice. Ou seja, se eu sou solteiro, mas eu estou tendo uma relação com uma mulher casada, eu também estou cometendo adultério. Então não é só que eu sou casado ou eu sou solteiro. Mesmo o solteiro, se estiver tendo relação com uma mulher casada, também é adultério. Sim. E aqui, como eu bem disse lá no começo, né, é onde extrapola o ser humano e parte somente para o egoísmo, né, para a sua própria satisfação, como é o caso de todos os pecados, né, do sexto mandamento e de todos os outros, né, onde a pessoa, quando é casada, ignora que tem uma esposa ou um marido e parte para outro, para outra, ou para saber Deus o quê, né, então é esse o escândalo, né, do sexto mandamento, de quando não vivemos o amor, de quando não vivemos este amor doação e buscamos o nosso egoísmo, buscamos os nossos próprios prazeres, né? Aqui tinha surgido, né, perguntas, né, do nosso último encontro, né, com relação a métodos anticonceptivos também, né? Por exemplo, vou voltar a imagem aqui. Por exemplo, camisinha, pílula do dia seguinte, que mais? Depois de uma certa idade, a laqueadura, a vasectomia, né, para os homens. Então, né, o DIU, né? O que a igreja fala sobre isso, né? Em si, né, é preciso analisar o caso, né? Primeiro é preciso ver cada caso. Não que cada caso é um caso, no sentido de tanto faz, mas ver o contexto. Porque em si, cada um deles é um pecado, né? Porque fere alguma dimensão do ser humano e da relação. Só que daí depende da gravidade desse pecado também, né? Por exemplo, preservativo, né? Que seja camisinha, DIU, acho que é mais isso. Uma relação sexual fora do casamento, né? Vamos colocar aqui dois jovens, né? 18 anos, né? Estão conhecendo o mundo, digamos assim, né? Então começaram a namorar, tal, são de igreja e tal, mas estão aí uns 5 anos namorando. A igreja orienta, né, que a relação sexual seja somente após o casamento, né? Mas aconteceu, né, deles estarem ali e tal, um queria, outro também, aconteceu. Relação sexual. Foi com o uso de preservativo, por causa que ele sabe que se fizesse sem, ia ter filho, e ele não estava pronto para isso e tal, série de questões. Então, é um pecado sim, né? Primeiro que já é um pecado estar fazendo a relação sexual fora do casamento. Agora, daí também estava usando, né, a camisinha. Bom, o que a igreja diz? Dos males o menor, né? Se naquela situação, né, naquela condição, né, estava em jogo ali o medo de ter filho, que não são casados ainda, ou de doenças, né? O que a igreja diz? Tá bom, a gente aceita, né? É um pecado por ser um relacionamento sexual fora do casamento, e é isso o mais grave que a pessoa deve confessar, né? Agora, por exemplo, um casal está casado, né? Estão casados há 2 anos, mas eles só fazem relação sexual com o uso de preservativo, né? Porque não querem ter filho. Bom, então eles estão também em pecado mortal por estarem usando métodos contraceptivos, porque a relação sexual deve estar aberta a filhos, né? Filhos, né? Então, se você faz uma relação sexual não querendo ter filhos, então isso é um pecado. Então, o casal, né, o marido e a mulher que já estão casados, né, e fazem a relação sexual somente com o preservativo também estão em pecados. E talvez correm o risco de nem terem consumado o casamento, né? Que para você consumar o matrimônio precisa da relação sexual
né, aberta a filhos, né, porque você prometeu, né, diante de Deus, com a pessoa do padre ou do diácono, que você estaria aberto a ter filhos com aquele seu parceiro. Né? Então, se você está optando por esse caminho de métodos contraceptivos dentro do casamento, é pecado. O DIU, a mesma coisa, como eu disse. Agora, laqueadura, né, vasectomia. Se é também, principalmente a vasectomia, antes, né, do casamento, também é um pecado muito grave, né, porque também não quer ter filhos, né, quer ser só o prazer e entra naquela ideia do egoísmo. Né? Agora, no caso das mulheres, a laqueadura. Vamos pensar assim, a mulher já tem 30, 35 anos, 40, ela já é casada na igreja mesmo, já tem 2, 3 filhos, mas opta por fazer a laqueadura por medo de outras gravidezes, né? E que corre o risco, né, de saúde, né? A gente sabe que depois de 40 anos corre o risco, né? Pode acontecer e corre o risco, né? Então, uma mulher que já com 35 anos, 40, que já tem 2, 3 filhos, né? Que, né, já conversou com o marido, já rezaram junto ali, opta por isso, o que a igreja diz? Né? Em si, ainda é um pecado. Agora a gente não sabe se é um pecado grave ou não, né? Porque vai muito da consciência da pessoa, né? Do tipo, não, eu já dei 2, 3 filhos para o mundo, né? Já não tenho mais segurança financeira para acolher outra criança. Já não tenho, não sei se Deus vai se zangar tanto assim, né? Por causa que deve ser visto cada caso, né? É complicado, por causa que aí se é pecado moral. Bom, então quer dizer que o casal tem que ter 10 filhos, né? Bom, antigamente nossos pais, avós, tinham 10 filhos, mas os 10 filhos, né, não sei se criavam os 10, às vezes morriam, às vezes por falta de comida mesmo, né? Por desnutrição, por falta de cuidado, né? E hoje em dia, uma família que tenha 4, 5 filhos, se não for, digamos assim, bem de vida, de ter um bom salário, uma boa condição, como é que vai dar um bom estudo, uma boa alimentação, bom acesso à saúde digna, né? Um plano odontológico, né? Um plano, né, de usar óculos, né, de dar... Como é que uma família vai conseguir sobreviver? Não vai, né? Então, se o casal opta, fala, olha, tivemos 2 filhos, agora não teremos mais, né? Discernimento do casal, né, com Deus. Então, acho que é mais tranquilo nesse sentido. Eu tinha aquela mentalidade de parar quando Deus quisesse. Uhum. Aí pariu 10 filhos, parou mesmo com 10 filhos. Usou remédio. Aí quando era mais nova, era um atrás do outro, cascadinho. Né? E aí eu fico olhando para você, já vi que foi pobre, não era, não tinha condição. Era meu pai, era para também, era pobre. E eu sei que ela teve essa mentalidade até o fim. Né? Aí eu sempre falo para ela assim, não é qualquer mulher que pensa dessa forma. Não podemos tirar, né, o mérito dela, que é uma virtude também, né? De assumir esse compromisso para a vida, né? Tipo, eu vou ter tantos filhos quanto Deus me der, né? Isso está correto. Mas o que a igreja ensina também, sim, eu quero ter quantos filhos Deus me der, mas também com responsabilidade, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que está cada vez mais caro, né? É um cabuço que a mentalidade que ela teve a vida inteira. Sim, Não ter isso. sim. Se fosse eu não teria. Eu só tenho 2 filhos. E para mim não Ótimo. é muito difícil ter 2 filhos, não. Eu faço. Então, Deus conhece a sua história e a sua vida também. Quando a gente fala de histórias pessoais, tem muitas nuances, né? 12 a 15 anos atrás, teve um cardeal, que daí até saiu na televisão, de uma maneira um pouquinho exagerada. O cardeal comentou assim, no caso daquelas senhoras que trabalham à noite, né? Sabe o que eu tô falando?
o uso de preservativo era, abre aspas, assim, palavra do cardeal, um mal menor. Então, gente, assim, não se trata, algumas vezes, não é coisas que são objetivamente pecado, tá? Não é passar pano e cobrir a doutrina da igreja com uma máscara, não é isso. Algumas vezes, coisas que são pecado, quando você conhece toda a história da vida da pessoa, você se pergunta, tá, e a alternativa é qual? Entende? Então, tem que tomar cuidado, porque quando o que eu não me incomoda um pouquinho quando surgem essas conversas, é que a gente sempre vai ou para um lado geral demais, ou para os casos mais extremos. E não é esse o parâmetro. Existem circunstâncias que o melhor que se faz é conversar com um diretor espiritual que seja honesto. Tá? Não um padre relaxado que vai falar que nada é pecado. Alguém que vai te orientar, não no sentido de dizer o que você tem que fazer, mas no sentido de você entender sua própria história e saber o que está no teu alcance e o que não está. Algumas vezes a gente diz, não está no meu alcance, mas não está no teu alcance porque você está preguiçoso. Algumas vezes a gente diz, está no meu alcance, mas é um risco. Né? Por exemplo, se de repente uma pessoa que o médico diga, olha, na próxima gravidez você corre um risco de 75% de chance de morrer. Bem, pode ser um ato heróico a pessoa correr o risco? Pode ser um ato heróico. Por outro lado, correr o risco de deixar os filhos órfãos também não é uma coisa um pouquinho complicada? Será que a gente pode considerar que essa pessoa está no mesmo patamar do que aquela outra que diz, eu não quero ter filhos para poder passar a minha vida inteira gastando com o meu cachorrinho e com as minhas viagens? Será que é a mesma coisa? A gente pode colocar no mesmo barco? Então, existem alguns aspectos que a história da vida da pessoa não é que vai dizer se vai ser pecado ou não vai ser pecado. Mas é que a gente também tem que, quando a gente fala da história da vida, a gente tem que pensar, a alternativa é qual? Em alguns casos, sim, né, a pessoa deseja manter-se firme em um determinado propósito e isso é uma atitude heróica. Mas tem que lembrar também que quando aqueles cristãos, sob tortura, negavam o cristianismo, depois que eles voltavam, eles eram perdoados e acolhidos, chamados lapsi. Então, ou seja, eles não eram tratados da mesma maneira como a pessoa que saiu da igreja e não voltou mais. Porque eles estavam com uma espada no pescoço. Aqueles que deram a vida são os mártires. Nós lembramos deles e são os heróis da fé. Mas aí o que se pergunta é, embora todos nós devemos lembrar também do poder de Deus, do heroísmo e tudo mais, será que nós somos capazes de julgar a pessoa por não ter tido um ato heróico quando nós também fracassamos em coisas tão menores, né? Então, se trata daí a gente tem que só tomar o cuidado e não ir para o lado do julgamento das histórias. E cada história envolve tantos dramas. E eu tenho acesso a várias, por quê? Porque me contam. Não é que me contam dos outros, me contam de si. E várias delas envolvem, não é só sorriso, envolvem coisas dramáticas. Então a gente tem que só tomar cuidado, porque assim, se existe um princípio geral, o uso de preservativo é em si pecaminoso. E a Europa está colhendo os frutos de ter ignorado o Papa Paulo VI, quando o Papa Paulo VI disse, olha, o uso de preservativo é pecaminoso. Agora tem países da Europa que a média de idade é 50 anos, inverno demográfico. Então aí eles estão vendo, o Papa Paulo VI tinha razão. Agora só tem que tomar cuidado para não usar, não passar com o rolo compressor por cima de dramas pessoais que são muito profundos. Muito profundos. E em algumas ocasiões a gente tem que, quando a pessoa traz isso para a direção espiritual, existe também a questão, a alternativa é qual?
E daí a pessoa também vai ter que decidir com liberdade. E qual vai ser o grau de mérito ou de culpa da pessoa, e isso é uma coisa que só Deus pode dizer. O próprio catecismo coloca o objeto do pecado é o que diz se é pecado ou é virtude. O objeto da ação, aquilo que eu estou fazendo. As circunstâncias, ou seja, a liberdade e a consciência não transformam o bem em mal ou o mal em bem. Não transformam. Mas pode atenuar a responsabilidade moral que aquela pessoa tem. Então nós temos que tomar cuidado para não passar com um rolo compressor por cima da história da pessoa. Porque se conhecesse os dramas, olha para a sua história e vê se tem algum drama. Eu acho que tem. Toda a história tem. E se ouvirem com o coração os dramas e as lágrimas e inclusive os gritos de dor que os outros já deram, a gente desce do pedestal de juízo. Não é que tudo pode, não é isso. E não está certo esse negócio tudo de que agora, com 17 anos, você tem que perder sua virgindade. Não tem. É errado. Claro, a relação sexual é para o casamento. Só que daí a gente. O problema é quando a gente quer ser juiz dos casos. Trazer as pessoas para o amor de Deus e colocar as histórias diante do amor de Deus e deixar que o amor transforme a vida da pessoa. Sabe, não é uma cabresto, mas é uma palavra de um pai que é amoroso. Por isso, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, estão se machucando, estão semeando para o futuro dores terríveis. Por quê? Porque tudo pode. Mas não é mais o contrário de também se transformar em juiz. Os outros também não é adequado. Então, o melhor é que a gente tenha a vida com Deus. E daí faça os discernimentos. E o discernimento não precisa ter medo da verdade. Se coloca a pessoa diante de Deus e Deus é verdade, ele vai se manifestar. A gente também não pode daí passar com rolo compressor em cima das histórias que são dramáticas. Precisam ser acolhidas também, com amor. Isso. Aí é um pecado ou não? Porque ele não quer ser feio, ele não vai se agradar daquela situação de ser pai, ser mãe, né? O que acontece, a questão é a seguinte. Não vai cuidar bem desse filho, com certeza. Não, pois é, mas aqui tá. Então aí o pecado é. O pecado está justamente no decidir não criar. Aí já é um egoísmo. Mas não é melhor do que colocar os filhos no Essa é uma questão que justamente porque envolve história, é melhor ser tratado em direção espiritual com o contexto da história. Porque tem muita gente que está falando, eu não vou querer ter filho, por quê? Porque eu sou um cafajeste mesmo, não vou criar. Então essa pessoa está errando, tendo filho ou não tendo filho, ele está errando dos dois jeitos. Agora, qual é o mal menor, eu não sei, porque tem casos e casos. Ele cardeal. Eu penso assim, você vê. Filho é uma responsabilidade tão grande que é para si. Mas sim. Porque meu filho crescer, estava assim, eu sinto assim, né, em relação aos meus filhos. Não, sim, isso sem dúvida, mas são situações que, assim, é difícil você colocar é importante que daí o casal se coloque com sinceridade e verdade diante de Deus e pense o que é que está motivando a minha ação. Faça discernimento. Eu não sei se tem um outro tema. Agora não. Deixa eu só duas palavras, gente. Jesus, aliás, você fez muito bem em colocar. Ali você colocou Mateus capítulo 5. Você colocou o final do capítulo 5. E está certo. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está pegando os 10 mandamentos e está colocando no Novo Testamento. Eu queria ainda colocar um outro. No capítulo 5 também, no começo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A mística
e a sexualidade estão profundamente relacionados. E a virtude e a bem-aventurança daquele que vive a sua sexualidade com amor é ver a face de Deus. No nosso caso de celibatários, é a vida de oração com uma relação mística profunda com aquele que se entrega a nós de uma maneira especial. Porque o celibatário, ele tem, sim, uma vida mística diferente. No caso do casal, é ver o rosto de Deus no seu marido e na sua mulher, que é o que está faltando. Então, a pureza de coração é aquilo que vai fazer com que eu sinta o meu rosto visto como o rosto de Deus. Eu vejo o rosto do meu marido e da minha mulher como o rosto de Deus. E eu vejo o rosto dos meus filhos como o rosto de Deus. Então, isso que é o mais importante. É a vivência de um amor genuíno. Segunda colocação. O sacramento do matrimônio, ele não é para ser evitado. Não é para ser antecipado. Não é porque agora tenho 16 anos e quero ir para a cama com uma menina, então tem que casar. Não é isso. Mas ele é para ser feito com discernimento, mas é para ser celebrado o casamento. Porque o amor ou é eterno ou não é amor. E ainda uma outra consideração. Intimidade, gente. Eu falo, isso eu acho que muitos não ouviram ainda falar isso. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que ninguém é íntimo de ninguém. Conhecem os corpos nus e tem foto de pessoas nuas, de 578 pessoas nuas diferentes, nas mais loucas posições dentro do celular. Mas não conhece o coração de ninguém no céu. Por quê? Porque não dá tempo para intimidade. O pecado contra o sexto mandamento, vamos falar agora, não o pecado, o sexto mandamento, ele também protege a intimidade. Quando alguém chega pela primeira vez na minha casa, não vai passar do portão para dentro. Eu vou atender no portão e com o portão fechado. Depois que eu sei que pelo menos não é um bandido, eu abro o portão, mas atendo na varanda. Depois eu vou colocar na sala, não vou deixar a pessoa ir para a cozinha. Eu vou trazer o café para a pessoa na sala. E nós vamos começar na sala e só. Depois a gente vai para a cozinha. E dentro do meu quarto não entra a pessoa, a não ser um ou dois no máximo. E ainda a portas fechadas, não entra ninguém. E só entra o marido e a mulher. Por quê? Porque eu estou usando o exemplo da casa, mas eu estou querendo falar do coração. Hoje beijam-se, amassam-se e deitam-se e rolam-se e fazem tudo. Mas não conversam, não dialogam, não conhecem nem o seu coração nem o coração do outro, não conhecem as histórias, não partilham as alegrias, não partilham as dores, não cria intimidade, não cria relação, não cria amor, não cria comunhão. Porque está tão focado naquela parte que fica entre o umbigo e a coxa, que esquece do coração. É isso que é a grande questão, gente. Disso dá para falar, inclusive, para crianças de 5, 6, 7 anos, de ensinar a ter amizades verdadeiras. Não só companheiro coleguinha de brincadeira, mas amizade. O meu amiguinho ficou doendo, dói, e eu vou visitar o meu amiguinho do dói. De ter respeito, de conseguir conhecer o seu próprio coração para poder acolher o coração alheio, aprender a perdoar, aprender a pedir desculpas, aprender a pedir por favor, aprender a dizer obrigado. Tudo isso é o caminho para uma intimidade e para uma relação afetiva saudável, que é o que está faltando. A gente fica tão preocupado no que pode e no que não pode fazer com uma parte, com outra parte, com outra. Sabe Deus que parte, que quer o que a gente esquece do coração. E a grande questão hoje é isso. Antes de conhecer o nome da avó, já conhece detalhes da anatomia que não era você agora. E justamente porque pula uma parte, não dá os passos com serenidade. Quer construir o teto sem construir o fundamento. Quer construir a parede sem erguer a coluna.
quer construir, colocar o forro sem antes colocar o alicerce. Então, fazer uma coisa por vez na ordem certa não é uma questão de proibidos e permitidos, mas é uma questão de conseguir ter uma relação entre dois corações, para que seja um casamento saudável, feliz, maduro, entre duas pessoas que se conhecem e que se acolhem. O grande mal hoje, dessa coisa de que tudo pode, é que tudo pode, menos revelar o que tem dentro do seu próprio coração e acolher o que tem no coração do outro. Então, um caminho de intimidade real. Basicamente, falo isso com carinho, gente, porque machucam-se. A gente está só entre pessoas, quase todo mundo tem cabelo branco, só o Pedro e a Osana que não. E, Osana, estamos bem. vocês estão bem. Mas, então falo agora com carinho. Vamos ensinar os nossos jovens a ter relações afetivas. Afetivas. Porque machucam-se. Machucam-se buscando em aventuras o que se encontrava em diálogo. Então, isso é importante. A gente ajudar os nossos jovens a ter essa maturidade afetiva. Maravilha. Então, bom, acho que é isso por hoje, né? Então, como o padre fez as considerações desse 6º mandamento, não pecar contra a castidade, que nos protege, nos dá este alicerce de vivermos o amor conosco mesmo e com o próximo e com Deus também. Então, vamos ficar na paz de Cristo, né? Fazer a nossa oração final e semana que vem continuamos ainda os 10 mandamentos, tá? Tá acabando. Partida do 7º a gente engata a 5ª marcha e vai mais rápido, tá bom? Maravilha. É bom, é bom. Vamos agradecer a Deus então por este momento, rezando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a nós, a nossa vida, as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal do online, né, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui no vídeo também, compartilhar com aqueles que estão fazendo a Escola da Fé junto com você, tá bom? Muito obrigado.